A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu sou a Ceia Ventura. Eu sou a capelã da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma pregadora apaixonada pela palavra do Senhor, né? E eu me comprometi desse mês nós estarmos falando sobre o plano de Deus para a nossa vida, né? O Senhor, Ele nos criou para quê? Para um propósito, né? Essa é uma questão que desde criança, desde pequeno, todo mundo se faz, né? Por que eu nasci, né? Por que eu estou aqui, né? Essa crise existencial que existe, que emaneia no coração de muitas pessoas, né? E nós temos um propósito divino, espiritual, né? Para nós fluir nessa terra, né? Para a glória de Deus, não é verdade? Eu gostaria de discorrer nesse mês, né? Alguns pontos para que você e eu, né? Nós possamos crescer, nós possamos compreender à luz da Bíblia o que o Senhor tem para nós. Amém? Vem comigo e eu creio que você vai ser muito abençoada, vai ter uns horizontes abertos, porque a palavra de Deus, ela faz isso conosco, né? Ela traz para nós entendimento, ela dá para nós direção, e é isso que nós temos que buscar, né? Jeremias 29:11 fala algo extraordinário e que precisa ecoar no seu coração, para que você busque em oração, nas suas escolhas, nas suas atitudes, o que realmente Deus quer de você, né? Fala assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Olha que lindo isso, Deus falando para nós. Sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de te fazer prosperar e não de lhe causar dano. Esse é nosso Senhor, né? Esse é nosso Deus poderoso, amoroso, misericordioso. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Ai, queridos, esse é o nosso Deus. Eu gostaria muito que essa palavra de Jeremias 29:11 possa ecoar no seu coração e lhe fazer constância, ele te dar constância para você buscar o plano de Deus que Ele tem para você. Amém? Que Deus te abençoe e vamos juntos aqui na palavra do Senhor, né? O que Deus quer da minha vida? Para que eu nasci? Qual é o plano de Deus para mim? Olha isso. Você já não pensou nisso, né? O melhor lugar, queridos, para você viver é o lugar onde Deus quer que você viva. Porque Ele que te criou, Ele que te fez, né? E o lugar, se você está no lugar onde Ele quer que você esteja, né, com seus dons, com seus talentos, com a sua identidade em Deus, é aí que você vai fluir. É aí que você vai prosperar, é aí que você vai se sentir satisfeita, vai se sentir plena, não é? E muitas das vezes a gente não quer estar onde a gente está, né? E aí a gente começa a se questionar, e a gente fala assim: não, isso aqui não é pra mim, parari, parará, não é? Mas o Senhor, Ele tem algo especial para você, porque não é o que você faz, né? Não é o que não são os seus méritos que te dá a alegria, a satisfação, né? E o agradar a Deus. Mas o Senhor, Ele te escolheu, Ele te chamou para a glória dEle, né? Não pelo que você faz, não pelo que você pode dar para Ele, mas por quem você é, na essência. Isso é maravilhoso, né? Isso é lindo. Nada que você, além dos seus deméritos, Ele te chamou, Ele te escolheu, né? Então o melhor lugar para você viver é o lugar onde o Pai quer que você esteja. Foi para isso que você foi criada. Você já imaginou quando a gente coloca um filho para ir para uma viagem, né? Nós como mãe, como pai,
Por exemplo, se ele vai para a praia, você vai colocar lá na mochilinha dele o protetor solar, você vai colocar o suco, você vai colocar os shortinhos, o tênis, né, o chapéuzinho para não tomar sol. Você vai colocar na bagagem dele tudo que ele vai precisar para aquela viagem, né? Se essa criança for para um lugar de frio, uma pousada, um lugar, né, que tem muito frio, você vai mandar para ele e você não vai colocar nada disso na mochila dele. Você vai dar exatamente o que ele vai usar nessa viagem, né? Você vai colocar o cachecol, você vai colocar blusa, cobertores, não é? Exatamente o que ele vai precisar nessa viagem. E foi isso que Deus fez para você, né? Olha, a Céia, ela vai precisar de tudo isso aqui na jornada que ela vai ter. E Ele colocou isso em nós, dentro de nós, né? E é isso que é fantástico, porque você vai descobrindo a vontade do Senhor em você, para você fazer o melhor para Ele, para a glória dEle. Amém? É nesse lugar que você verá que depende do Senhor. É nesse lugar que você vai contar com toda a providência dEle, né? E se satisfazer nele. Porque quando você reconhece quem você é, amada, né? Quando você reconhece o que você é, de que você é feito, aí você vai assim, puxa vida, eu preciso desse Deus, né? Eu preciso desse Senhor na minha vida. Por que que eu digo isso? Olha só, Gálatas 6:9 fala o seguinte: e não vos canseis de fazer o bem, para que a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Olha isso. E não vos canseis de fazer o bem, para que a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Ou seja, não é fácil fazer o bem o tempo todo, não é verdade? Não é fácil, né? A intenção nossa é que tem que estar ajustada, né? Você está fazendo o bem para alegrar quem, né? Para ser reconhecida, né? Para ser aplaudida. Aí o foco está errado. Aí você vai desfalecer, vai desanimar, porque você realmente não vai ser reconhecido da forma que você merece, parará, né? Mas quando a palavra do Senhor também nos ensina, se você dá com a mão direita, esconda a sua esquerda, ou e vice-versa, quando você dá com a esquerda, esconda a sua direita, né? Você tem que fazer para agradar ao Senhor, né? Porque Ele em secreto, Ele vai te abençoar. Amém? Ele fala isso pra gente. Então a gente tem que fazer o bem para agradar a Deus, né? Por isso que a gente suporta, por isso que a gente perdoa, por isso que a gente caminha mais uma milha, por isso que a gente dá outra face, né? Porque simplesmente a gente não tá fazendo para agradar o ser humano. Maldito o homem que agrada o homem, né? Nós estamos fazendo isso para a glória de Deus, porque nós sabemos a quem nós pertencemos, quem nos criou. E para chegar nesse nível de pensamento, há uma jornada. Porque você tem que ver que a força não está realmente em você, amada. A força que você tem vem do Senhor, né? E isso é poder de Deus, né? Isso é manifestação do Senhor. Essa constância, né? Essa constância de fazer o bem, em permanecer em situações desfavoráveis, né? E é muito difícil, as situações às vezes muito complexas para nós seres humanos, né? Porque a gente é limitado, a gente tem dificuldades em algumas circunstâncias, né? Realmente a gente não é toda essa bala toda, né? A gente é feito de um material muito inferior. Você já pensou, assim, que você é barro? Você é pó? Você realmente é terra, né? Quando nós nos vemos, né? Quando a gente sabe que a gente realmente é isso, aí você pensa, puxa vida, por que que o Senhor, né, de todo o material que estava disponível aqui na terra, né,
ele foi pegar justo o barro para nos criar, né? Deus não podia ter usado outra matéria-prima, né? Meu Deus, tem um mármore forte, duro, né? Bonito, brilhoso, né? Tem o ouro, a prata, né? Tem material tão extraordinário, tão nobre, né? E por que Deus usou o barro para fazer o ser humano? Você nunca pensou nisso? Não é verdade? Por que, meu pai? Porque o importante não foi a matéria-prima, né? Nós, humanos, feitos de barro, limitados, né? Mas para os filhos de Deus, que são justificados, são perdoados por Ele, não fica difícil a gente entender isso. Porque na criação, quando o Senhor realmente ele fez o homem do barro e fez a mulher da costela desse homem, né? Mas ele fez algo extraordinário. Ele soprou nas narinas o seu sopro. E aí ele se tornou alma vivente. Alma vivente. É fantástico isso, né? E aí, quando nós cremos nessa palavra, né? Lá em Gênesis 2:7, que Deus criou o homem do barro, do pó da terra, né? E soprou em suas narinas o sopro, onde deu vida para ele. É palavra, queridos. A gente tem que começar a voltar para a Bíblia, né? Para começar a entender qual é o nosso propósito. E aí, quando nós nos apropriamos da verdade da palavra, a gente sabe quem a gente é, qual é a nossa identidade e quem é Deus. Quem é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é bom. Né? Nós sabemos que Deus é poderoso, é bom, é criador de todas as coisas, é soberano. E aí ele tem algo muito especial para nós, porque ele é pai, ele é perfeito, a vontade dele sempre é boa, perfeita. E aí você vai querer se aproximar desse Deus, não é? E aí a gente começa a compreender não o que eu quero para minha vida, mas o que ele quer para mim. O que ele colocou na minha bagagem, né? Para que realmente eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Não o que eu quero, não o que eu, né? Não, mas o que ele quer? E aí a gente não se sente tão vazio. Aí no lugar que a gente tem que estar, com nossos dons, com nossos talentos, com o nosso jeito de ser, com a nossa essência, porque ele botou em nós uma essência. E aí a gente vai usar toda aquela essência para a glória dele. Né? Não mais para nossa carne. Se você é uma pessoa muito extrovertida, fala alto, né? Você vai usar toda essa força para a glória de Deus. Então você não vai usar toda essa força, essa fala, né? De um jeito desmoderado, de um jeito vulgar, de um jeito que de contenda. Não, você vai usar para a glória de Deus, para edificação, né? Para alimentar o outro, para derramar no outro palavras de amor, de sabedoria, não é? É isso que o Senhor quer. Se você é uma pessoa mais introvertida, mais fechada, talvez você pode ser uma grande mulher, um grande homem de oração, que tem um grande poder, né, assim, interno, né, e uma força extraordinária para fazer o que Ele quer que você faça. Sei lá, um músico, um poeta, não é? Então a gente precisa entender qual é a vontade de Deus para nós, né? E a gente sabe que quando a gente entende a vontade do Senhor, né, a gente é selados pelo Espírito Santo, você vai ter poder para enfrentar as situações adversas, né? Porque não é mais você que está fazendo, mas você sabe que tem um poder extraordinário em você para passar pela cova dos leões e não ser tragado pelos leões, né? As mandíbulas dos leões vão ser fechadas, anulada, e você não será tragado. Você pode até passar numa fornalha ardente, ardentíssima, né? Que a gente vê lá em Daniel, né? Os amigos de Daniel dentro daquela fornalha muito ardente, e não tinha escapatória para escapar, eles estavam amarrados ali dentro, e todo aquele fogo, né? Podendo, aos olhos humanos teria que ser consumido, né? O rei Nabucodonosor olhou para aquela situação, esses
Esses homens não morrem, né? Eles não... Tem um outro ali no meio junto com eles. Uau, o rei não entendia. O rei que queria fazer mal a eles, né? Que queria ser adorado por eles mais do que Deus. E aí Deus mostrou, não, eu sou o Deus dele, eu sou o rei deles, né? E era isso que aqueles meninos queriam fazer ali naquela fornalha. E eles não foi nem um cabelo, nem um fiozinho de cabelo dele foi chamuscado, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né, os livrou daquela fornalha ardente. Porque esses meninos eram cheios do Espírito Santo. Aqueles meninos eram amados por Deus, trazendo para nós que nós realmente podemos ser protegidos, refugiados no poder desse Senhor, para a glória de Deus, né? Não porque nós merecemos, mas para a glória de Deus, né? Então, sabe o que é isso, queridos? Isso é para que você e eu, nós possamos ver o poder que rege a nossa vida. O Senhor orquestra a vida dos filhos dele, não de todos, mas dos filhos dele, de uma maneira poderosa, porque ele te escolheu para a glória dele. Não é fantástico? Se você crê em Jesus Cristo, somente em Jesus, se ele é o soberano da tua vida, se é ele que intercede com gemidos inexprimíveis a seu favor, né? Você não tem nenhum outro Deus no seu coração, na sua vida, só Jesus mesmo, o teu Deus, o teu Pai eterno, o teu resgatador, aquele que te amou, aquele que te ama, aquele que tem um propósito para você. Se você crê nele como o topo, né, de tudo que você ama, você tem ele como seu Senhor. Senhor é dono, amados. Senhor é Pai. Senhor é soberano. Só ele. Se você entrega a sua adoração somente a esse Senhor, pode ter certeza que você vai ver o extraordinário na sua vida. Pode ter certeza, tá bom? Pode ter certeza. Por isso que Deus escolheu o barro, amados. Para formar o homem e da costela do homem formar a mulher. Por isso, né? Tinha tanta coisa boa, tanta matéria-prima boa, né? Mais nobre do que o barro, o granito, o mármore, né? A prata, o ouro, mas ele escolheu o barro, ele escolheu a argila, né? O material inferior. Segundo o dicionário, o barro é terra, né? Utilizada na fabricação de telha, de tijolo, de vaso, né? Um material nada nobre, insignificante, de pouquíssimo valor, pois foi do barro que fomos formados. Então a gente tem que primeiro saber quem nós somos. Você sabe quem você é? Gênesis fala, Gênesis 2:7, eu vou até ler. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Uau! A única coisa boa, de valor na formação do homem é o fôlego de vida. Pensa nisso. A única coisa de valor que formou o homem é o fôlego de vida, que é dado por Deus, né? É dado por Deus. Tem muita gente boa aí, amados, né? Que se acha a última gota d'água do planeta, né? A última gota d'água no meio do deserto. Tem muita gente boa se achando assim, né? Mas na verdade, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que é apenas barro. Apenas barro, né? Não fomos formados de nenhum material mais resistente, nem mais nobre. Antes nós fomos formados com o pior material disponível na natureza, para nos lembrar de que nada somos. Nada somos. No entanto, Deus, soberano e gracioso, soprou nesse barro a vida. E se nós nos apropriarmos dessa essência, né, dessa palavra, nós seremos barro, mas nas mãos do Senhor. Nós seremos barro na mão do oleiro. Depende de você. Depende se nós seremos vasos de honra
ou uma simples bacia de lavagem? Né? Você escolhe. Você quer ser vaso de honra ou você quer ser um vaso de desonra, uma simples bacia, né, de lavagem? Podemos ser um belo vaso que mesmo de barro, né, se torna precioso nas mãos do oleiro, porque o Senhor, ele tem poder para moldar esse barro, né? Ele tem poder para amolecer com a água do Espírito Santo. Ele tem poder para amolecer, te fazer um vaso lindo. Olha o que fala lá em 2 Coríntios 4:7. Pensa nisso, olha lá. Temos, porém, esse tesouro como vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, poderíamos ter sido feito de um material nobre, né? Poderia mesmo ter sido feito de um material mais forte, mais resistente. Porém, a gente foi feito de barro por uma razão muito importante. Por uma razão importantíssima. Por que que a gente foi feito tão frágil, meu Deus? Né? Por que que a gente foi feito tão, meu Deus, que desgasta, que se derrete com o sol, né? Por quê? Por quê que a gente foi feito tão, né, com prazo de validade? Para que o poder de Deus, amados, realmente fomos feitos de barro, para que esse sopro do Espírito, né, moldasse o nosso coração, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, as nossas atitudes, porque a nossa inclinação realmente é pro mal. A nossa inclinação é egoísta, né? E o Senhor, o nosso Salvador, ele deu exemplo, né, de mansidão, de bondade, né, de amor, né? Se nós amamos, querido, é porque ele nos amou primeiro. E esse poder que ele manifesta em nós, né, nos transforma em vaso útil para a obra dele, para a glória dele, é o tesouro da salvação, né? Ele nos enche com o tesouro da salvação. E pensando na salvação, pensando onde eu vou passar minha eternidade, com quem que eu vou usufruir, com quem que eu vou me deleitar, é com esse Senhor Jesus, né? Tomé perguntou onde estava o furo, né, das mãos dele, para ver se realmente aquele homem que tivera ressuscitado era Jesus. E ele mostrou, né, tocou e viu que Jesus ressuscitou. O túmulo não é o fim, é o começo de uma grande jornada, né? Uns para a glória com o Pai, aqueles que creem nele, aqueles que com a boca confessou que Jesus ressuscitou dos mortos e entregou a vida para esse Senhor e testemunhou a favor desse Senhor, não de outros deuses, mas desse Senhor, e creu com o seu coração. Se você confessar com a boca, se você crer com o seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida, você vai ser um vaso cheio do Espírito Santo. E você vai passar a querer mais desse Deus. E vai usufruir, e vai ser manifesto um grande poder na sua vida, né? Tá difícil onde você tá? Tá complicado? Você não tá entendendo nada? Permaneça. Essa empresa que você trabalha tá cheia de complicações, de injustiça, destemperança. Ame mais, caminhe mais, seja constante, faça o seu melhor, faça o que é bom, né? Porque no tempo certo você vai colher. E faça não para agradar o seu patrão ou né, o seu chefe, né, o seu líder, mas faça para agradar a Deus.
faça para a glória de Deus. Porque é para Ele que você está vivendo. Você está onde você está, é porque Deus permitiu. O casamento está difícil, está desafiador, né? A injustiça, a traição, a palavras duras, permaneça, seja constante. Porque é aí que o Senhor quer moldar o seu caráter. É te mostrar que você é de barro e precisa do poder dele para amar, para perdoar, para caminhar mais uma milha. E se de fato esse casamento, né, está fora do controle, né, o Senhor, ele tem poder, amado, para mudar muitas situações, viu? Lembra de Nabal, né? Nabal, um homem ríspido, duro, né, com a sua esposa Abigail, uma mulher sábia. E o Senhor entrou com a providência, né? O Senhor entrou com uma providência extraordinária, né? Ele foi ceifado. E Abigail se tornou esposa de Davi, o rei Davi. Mas é o Senhor que está moldando, é o Senhor que construiu, o Senhor que deu aquele coração. Ela buscou servir aquele rei de uma maneira poderosa, para que a sua casa não fosse ceifada. Então faça o bem, escolha fazer o bem, mesmo se a circunstância não colabora com isso, né? Porque esse vaso de barro que somos nós tem o sopro de vida que é Deus. E se você crer nesse Senhor que eu estou te dizendo, que eu estou te apresentando, Jesus de Nazaré, de uma forma simples, mas é verdade, né? É Jesus de Nazaré. E ele tem o poder, amado, de transformar a maldição em bênção. Ele é especialista nisso, né? Talvez um diagnóstico terrível que você está passando, uma situação emblemática, né? Os médicos, todos os médicos concordaram em dizer que chegou o fim, não tem mais o que fazer, não há mais remédio, não há mais medicação, não há mais tratamento. Mas quando todas as portas se fecham, você pode olhar para o céu, saber que há uma comporta infinita derramada especialmente para você, para a glória de Deus. Você já pensou sobre isso? Você quer viver o sobrenatural, mas você precisa deixar ser moldado. Você precisa deixar ser capacitada por esse Espírito Santo. Porque ele está aí. Ele é livre. Ele está na sua casa, no ônibus, no leito de um hospital, numa penitenciária. Ele pode estar onde ele quiser. Ele age na hora que ele quer. Ele faz o novo o tempo todo. E onde ele passa, amado, nenhuma causa fica do mesmo jeito. Muda a transformação. Tá difícil? Onde você está, permaneça. Busca e encontrareis. Bata e a porta lhe será aberta. Pede e será recebido. Porque todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. E tudo o que lhe pede, lhe será concedido. Se você guardar os mandamentos do Senhor, se você buscar mudar o seu jeito de ser, o Senhor vai ter algo muito melhor para você, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se você diz, mas eu faço tudo isso já, né? Eu já estou cansada. A sua intenção realmente está para agradar a Deus ou para agradar homens, pais, mães, filhos? Ou realmente a sua intenção é para a glória de Deus? Né? Nós temos que pensar muito nisso, né? Esse vai ser o segundo ponto da próxima semana. Mas
Talvez você receberá algo diferente para você. Você não está entendendo nada. A resposta de Deus para você não foi aquilo que você pediu. Mas Ele não está dizendo que o que você pede, Ele vai te dar o que você pediu. Ele está dizendo que você vai receber. Ele está dizendo que você vai buscar e você vai encontrar. Mas não aquilo que você quer, aquilo que Ele tem para você. Porque Deus não é o gênio da lâmpada que a gente vê nos desenhos animados. Deus é soberano. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Ele, que é o teu Criador, Ele sabe o que precisa entrar na tua bagagem. Ele sabe o que é melhor para você. Porque a gente não sabe nem pedir, né? Mas Ele tem o melhor para nós. O que Ele quer é a nossa fé. O que Ele quer é o nosso coração. Você está disponível, amado, para crer nesse Senhor Jesus de uma vez por todas? E de entregar essa vida para Ele? E de viver o melhor dessa terra? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Você já pensou nisso? É isso que o Senhor quer para você. Que você viva aqui na terra o que Ele já tem extraordinariamente melhor lá no céu. Ah, que delícia! Não é verdade? Que o Senhor possa te abençoar. E que nesse mês nós possamos juntas crescer naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. E que você vai receber algo diferente que você nunca pensou que ia chegar. Mas você vai receber algo do Senhor para a tua vida. Não que você mereça, porque você é barro, é pecador. Apesar dos seus deméritos, Ele vai te conceder, porque Ele é Deus. Ele te ama, Ele te separou. Mas para a glória dEle, para que você testemunhe o favor dEle na sua vida. Que Deus te abençoe. E que você seja ricamente abençoada por esse Senhor, que tem sido, desde a criação do mundo, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Amém? Que Deus te abençoe e um beijo no coração.